ao que veio. Fiquem à vontade. Bom que ele... Ismar, repita a pergunta. Vou usar o pleonasmo, vamos começar do começo. Caro amigo Mozinho, o conheço recentemente, mas é como se já o conhecesse talvez até de outras vidas. Por quê? Na poesia tem disso. Parece que um poeta já conhecia o outro de longas e longas datas, porque não de outras vidas. Outras plagas também. De outras plagas, é verdade. Então, meu querido, eu sei que você sempre foi um divulgador e um defensor cultural. Já foi presidente de academia, não é? E divulgou a cultura não só aqui, como em outros estados do Brasil. E continua divulgando, como recentemente você o fez. Então eu pergunto, para esse projeto que foi iniciado agora, esse ano, com amplo sucesso, né, com um leque imenso de oportunidades para escritores, tá certo? Então eu te pergunto, o que te levou a criar o Celeiro Literário Brasiliense Leia-me? Meus caros, para os colegas que estão aqui nessa reunião de avaliação do Celeiro Literário Brasiliense, a quem recebo com muita alegria aqui no nosso alpendre, né, em nossa residência, o que me levou a criar o Celeiro Literário Brasiliense foi tão somente dar sequência ao ideal de vida. Eu falei para vocês informalmente que desde 91, quando eu assumi a diretoria cultural de uma associação dos funcionários da Secretaria de Educação, me coube a missão de coordenar um consórcio literário. Nós chegamos numa certa noite, depois de 3 anos e meio de gestão, a comemorar o 100º livro editado pelo consórcio literário da Associação dos Servidores da Fundação Educacional. Naquele momento, Ismael, eu percebi que havia uma sementezinha estigando aqui no meu íntimo para dizer assim: Ronaldo, você tem que dar vazão a uma questão cultural e tentar colaborar com os seus semelhantes, seus colegas. Então aquele consórcio literário foi o pontapé para uma experiência voltada muito para o universo da literatura. E foi naquele projeto, consórcio literário, que eu estrei como poeta em 94, com o livro Asas para o Apogeu, cuja edição hoje é 4ª edição, primeira reimpressão, né? Bem, então, essa necessidade de compartilhar com os amigos uma pequena experiência ali adquirida e também de dedicar o meu esforço como um divulgador cultural, como uma pequena experiência também como editor literário, é que me levou a criar esse projeto, somado logicamente àquela necessidade mais imediata, que era o quê? Criar um referencial que confluísse para lá os nossos amigos escritores, um espaço onde ele tivesse uma referência para os finais de semana, ter um momento prazeroso, de, no clima fraterno, fazer as duas questões, né? Curtir um domingo, como eu disse, prazeroso, e ao mesmo tempo buscar um crescimento pessoal, como escritor, porque esse projeto nos dá a oportunidade de nós, além de nos encontrarmos, de nós prestigiarmos um autor a cada domingo, fazendo uma exposição biobibliográfica dele e, simultaneamente, desenvolver um tema literário. Isso aí fecha o leque, né? O crescimento como escritor, o crescimento como cidadão e um reforço na relação fraterna entre nós. Porque o mundo hoje carece demais desse viés, né? Uma relação fraterna. E democraticamente, que hoje nós também carecemos muito de líderes democráticos, a gente percebe que há muito pseudos líderes por aí, sugando os amigos de boa fé. Então é muito importante que a gente tenha um espaço democrático mesmo, não é com falácia, que na prática aconteça, onde a horizontalidade entre nós ocorra. Já que você está falando em democracia, eu quero me permitir a voltar um pouco mais, porque eu tenho curiosidade em lhe fazer a seguinte pergunta. O que você sonhava quando você saiu do Piauí para Brasília? Qual era o seu sonho? O Ismael fazendo essa pergunta bem capciosa, viu? Esse bicho é bandido. Bate uma foto aí nossa aqui.
Meu caro Ismael, o que eu sonhava ao deixar a minha terra natal, minha família, que lá estava 90% lá assediada? Na verdade, eu tive um problema de ordem, questão de saúde. Eu vinha combatendo uma gastrite nervosa e não conseguia debelar essa gastrite. Fazia as dietas, uma medicação, e o médico, na última consulta, disse: Ronaldo, é o seguinte, só tem uma saída para você curar de vez essa gastrite, é você mudar seus ares, mudar de residência, mudar até de estado, quem sabe, porque isso aí são problemas do seu cotidiano que lhe trouxe a gastrite, mude de ares. Eu trabalhava na Universidade Federal do Piauí e eu estava sentindo na pele, rapaz, uma certa molecagem. A filha do reitor, de certa forma, me explorava, porque quando ela entrava de férias, ela era diretora do Serviço de Seleção e Treinamento, onde a gente promovia a seleção de professores e funcionários. E quando ela entrava de férias, eu não fazia jus sequer ao salário dela quando ela se ausentava. Ela ainda recebia um salário. Eu era só pau mandado e burro de carga. Um amigo nosso, que era um âncora da TV Clube, funcionário da Rádio Universidade Federal do Piauí, certa vez, ele já batia papo comigo: Bolzinho, vem cá, eu quero bater um papo com você. Ronaldo, deixa isso aqui não é para você não. Eu vejo em seus olhos que você tem possibilidade de crescer. Vá para outro lugar, vai para Brasília. Eu acho que eu tinha falado para ele que aqui tinha um tio meu, recém-chegado. Cara, eu ouvia o conselho daquele meu amigo, não demorou muito, eu vim para Brasília. E, lamentavelmente, acho que 2 ou 3 anos depois, esse meu grande amigo morreu infartado. Benjamin, um negro simpático, bem alto, uma voz bem postada, né? Era da TV Clube, né? Que corresponde à TV Globo, melhor dizendo. Pois ele morreu infartado. E para cá vim. Para cá, minha primeira atividade aqui, ingressei e fiz concurso da Secretaria de Educação. Passei no concurso, concluí meu curso de letras aqui, que eu iniciei no Piauí. Na sequência fiz direito, né? Entrei no direito em 81, quando eu terminei letras. Terminei em 83 direito. Passei no primeiro concurso em 81 e tomei posse em Ceilândia. Minto, tomei posse em Taguatinga, na EIT. Fui dar aula na EIT pro 3º ano de 2º grau, redação, que eu sempre gostei de redação. Bom demais, né? Em seguida, nós fomos remanejados, um grupo grandioso, uma leva de professores recém-contratados para a Ceilândia, porque havia carência de professores em Ceilândia. Eu assumi a Educacional 2 e lá fiquei até retornar à EIT. Coincidentemente, saí, retornei, fiquei lá 6 meses e me aposentei em 2002. Então, em linhas bem sintéticas, meu caro amigo, isto é a minha trajetória, estando no Piauí e vindo para cá. Então, assim, você relatou agora, foi o seu sonho, né? Sim. Que te trouxe para Brasília, agora eu quero também. Sim, desculpa, eu não completei a sua pergunta. Porque você não falou. Foi cumprir uma questão de saúde e também, logicamente, né, meu caro Ismar, Brasília é considerado um celeiro para a humanidade no campo espiritual e cultural. Já o disse Dom Bosco, que é o profeta de Brasília. Eu vou comentar mais uma coisa. Isso. Pode sim, pode. Um celeiro aventureiro. Perfeitamente. O pessoal vinha pra cá sem saber o que tinha aqui. Não sabia nem o que ia acontecer. Mas havia uma energia que dava a força e a determinação. Aventura. Mas você, então, Aventureiro do bom sentido. volto a fazer a seguinte pergunta, vou ampliar. Uhum. Você acreditava que aqui em Brasília jorrava mesmo leite e mel? Inconscientemente, porque eu só vim saber dessa profecia de Dom Bosco anos depois, quando aqui cheguei, comecei a me entrosar com a cidade, com a leitura e com a cultura. Então isso me deu uma base, uma visão mais ampla. Brasília tem essa capacidade, meus caros, de proporcionar para quem vem para cá uma visão planetária. Eu gosto de repetir essa expressão, porque Brasília, ela detém a cultura planetária. Aqui, além do Brasil, está todo mundo aqui presente. O Brasil, porque tem a confluência dos brasileiros que para cá vieram mesmo. Muitos. E as embaixadas que vieram com suas culturas. Então eu quero mexer com o seu lado poético. Sim. Na sua inquietação de poeta, na sua solidão, como foi que você viveu isso? O que é que te inspirou esta solidão? 2 elementos que eu considero. Primeiro, o fato de eu exercitar uma função como diretor cultural
e realizando um projeto chamado Consórcio Literário. Isso abriu um espaço generoso para mim, me entrosando com grupos e grupos de escritores, coordenando a edição de seus livros e, segundo, a própria cidade me estimulou isto, porque, como ele colocou há pouco, há aqui uma energia, um magnetismo fantástico, espiritualista, que dá essa sensação de amplitude, vaguidão e inspiração. Aqui disse que é um ser espiritual do planeta. Brasília é tido como isto. JK colocou essa questão enfaticamente, que por sua vez já recebeu de outros ancestrais, né? E Dom Bosco colocou, porque Dom Bosco era um frade salesiano, mas de uma espiritualidade à flor da pele. Ele foi flagrado certa vez no estado de epifania espiritual tamanha, flutuando meio metro do chão na igreja dele, naquele estado de êxtase, flutuando. Ele orou, e diz que foi nessa circunstância que ele vislumbrou toda essa realidade de Brasília futurista. Isso em 1888. Então, ele teve essa epifania espiritual flutuando e teve essa imagem que está descrita no Literatura de Homero. Que não, eu sou um péssimo divulgador, mas eu faço questão de vez em quando, sem fazer um gancho com Homero. Homero, meus amigos, é um livro base para todos nós, até para mim que sou autor. Literatura de Homero, a contemporaneidade, que eu não foi à toa que eu peguei a imagem do Homero para a capa, porque é a base da literatura e da cultura do Ocidente, Homero. Então eu remeto sempre a meus amigos, alguns iniciantes. Se você puder ter o Homero como base para o seu fazer literário, tenha. Lá tem uma base muito boa para mim. Então eu quero perguntar, o poeta, é o seguinte, é uma pergunta abrangente. Você já flutuou em um poema? Diga qual. Sua autoria. Eu considero, eu flutuei talvez em 4 poemas meus. Maravilha. Se não, em um, porém 4. Direi com muito prazer. É generoso. O primeiro deles é o livro, é o poema que abre meu livro, Asas para o Apogeu. Sabe por que eu digo que flutuei? Porque não devo só a minha inspiração, absolutamente não. Eu invoquei a figura do meu grande mestre, Castro Alves, e ele veio e me ajudou. Se você ler o poema que eu já li lá no nosso sarau, e vocês sentiram, eu percebi que vocês sentiram um pouco de emoção. Ódio aos Miseráveis. É um poema dentro do estilo de Castro Alves. É aquela defesa incondicional dos injustiçados, dos excluídos. E no estilo muito emotivo. Quando você está muito emotivado, você sobe o nível do estilo. É o que em Castro Alves chamamos de estilo grandiloquente. É naquela inspiração mais vertical ou epifânica. Esse é um dos poemas que eu digo que eu tive essa inspiração que você colocou. Ódio aos Miseráveis. Segundo, para colocar um exemplo bem mais recente, Saudação à Chuva foi um poema que eu senti uma inspiração muito gostosa. Eu há algum tempo não fazia poesia, e quando a chuva chegou a Brasília nessa nova estação, eu estava saindo da Secretaria de Educação e subi a plataforma da rodoviária e estava preparando aquele momento para uma chuva saudando Brasília depois de estiagem grandiosa. 4 meses, parece. E aí, rapaz, eu tirei uma foto, tinha aquela inspiração, nós havíamos conversado no celeiro, todos nós batendo papo, aquele bate-papo gostoso, e me inspirou aquilo. Cheguei em casa, rascunhei e resultou naquele poema. Maravilhoso, por sinal. Vocês gostaram, eu fiquei muito feliz com vocês terem gostado. Uma grande inspiração, uma divina inspiração. E, meu caro, tem mais uns 2 poemas. Eu vou ver se me lembro só mais do terceiro, porque o 4 já me fugiu, eu teria que voltar. É um poema que eu, salvo engano, eu fecho esse poema com uma estrofe que eu considero a coisa mais linda que eu já escrevi. Eu fecho o poema. Quero sentir as delícias que o teu corpo encerra e deixar que a chama me consuma calmamente e que após me roube a morte em sonho plácido e feliz me entregarei de encantamento. Essa estrofe encerra um poema que eu não me recordo o título, mas eu deixo essa estrofe. Quem lê nessa entrevista vai entender por que eu disse que esse poema também eu constatei uma certa epifania quando me inspirei para fazer. Olha, essa estrofe é lindíssima, eu calculo que esse poema é um poema emocionante, porém, para encerrar, eu gostaria que você falasse
os planos, né, para o celeiro literário brasiliense Leia-me em 2016. Boa. É assim mesmo, pode falar, porque Porque você está ele enrolou, empolgado aí, você está enrolou e empolgado. não respondeu. Por favor. Ele enrolou e não Você, respondeu. você, pai.